Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso RNcast. Esse podcast feito por nós, advogados, eu, Suelen Rodrigues e meu sócio da Vida dos Negócios, Diogo Neri, para você, empresário, para a gente compartilhar um pouco aqui da nossa vivência, nossa atuação profissional, falando um pouco mais de dívidas bancárias empresariais. Olá, satisfação estar aqui em mais um podcast para a gente falar de um tema hoje muito específico, né, Sueli? A gente até separou aqui as consequências da situação de inadimplência dos contratos bancários. E hoje a gente vai falar um bate-papo bem tranquilo aqui. Eu sempre falo aqui, né, Sueli? Sem juridiquês, para a gente trazer aqui perspectivas de empresários para outros empresários, para o mundo dos negócios, com foco no direito bancário. Então já vamos começar traduzindo desde agora. Que negócio é esse de inadimplência? É quando a gente fica devendo, né? Qual que é a consequência de ficar devendo para o banco? Então, nós vamos debater um pouco aqui para trazer um pouco mais de esclarecimento para talvez empresários que estão aqui acompanhando o nosso conteúdo, que estejam nessa situação ou estão aí na eminência de ficar. Um dos primeiros pontos que eu queria falar aqui, Diogo, é que a inadimplência, a situação de dívida, as consequências dela não acontece já com o processo. Ah, minha parcela venceu, tem 2 dias, meu Deus do céu, amanhã já tem um processo do banco contra mim. Não é bem assim que funciona, né? Sim, tem todo, a gente fala assim, etapas, né? Inclusive nos nossos projetos aqui no escritório, quando a gente fala para empresários, quando a gente está aqui discutindo esses pontos específicos de contratos bancários, a gente fala por etapas. Inclusive, em algumas situações, a gente traz aqui até 8 etapas de um processo, de uma cobrança, de um contrato, de uma resolução de contrato bancário, né? A gente fala muito de etapas. E quando a gente fala assim, quando que nasce essa inadimplência, a gente até fala, né? Essa é a primeira etapa, que é a fase da turbulência de situações de ligações. O banco começa a ligar, situações, ele deixou de pagar uma parcela, duas parcelas e começa essas etapas aqui específicas. É interessante, Diogo, a gente até talvez caminhar um pouquinho para trás. Tá, beleza, já tem ali uma parcela atrasada, né? O banco já está ali naquele processo de cobrança, aquele processo tradicional. Só que se a gente avaliar, a primeira coisa que acontece geralmente quando está entrando na situação de inadimplência é dar uma apertada por algum motivo no fluxo de caixa da empresa. Então, às vezes, você está com um financiamento, um empréstimo aí há algum tempo, alguns meses, vinha pagando a parcela, quando contratou, fez ali um planejamento que ia dar certo dentro do seu fluxo de caixa de pagar essa parcela, mas cenários de mercado acontecem com todos os empresários, né? O tempo todo, com todos os negócios, e alguma coisa aconteceu com o fluxo de caixa dessa empresa, deu uma apertadinha. E a partir daí começou o primeiro sinal. Porque pode ser que às vezes até algum dos empresários que estão nos ouvindo aqui, eu não estou com parcela atrasada, mas às vezes já está sentindo algum sinal de que as parcelas podem vir sim a ficar Está em me, atraso. eu uso até a palavra, né? Está me arrochando um pouco aqui, não estou tendo fluxo de caixa, estou tendo que escolher o que eu vou pagar, né? Sim, e geralmente, quando essa fase inicial aí, né, pré-processo acontece, é muito comum que ou são os tributos, que geralmente o pessoal não consegue estar honrando, ou são os financiamentos. Principalmente por causa dos valores. Geralmente são dívidas ali, são, como se diz, despesas dentro do fluxo financeiro da empresa que tem uma relevância um pouco maior. Então, é, é muito raro, gente. A empresa que está começando a ficar com dificuldade de fluxo de caixa, ah, eu não vou pagar essa conta de luz. Geralmente não acontece. Geralmente eles deixam de pagar coisas mais expressivas, né? Que estão ali consumindo um pouco mais do fluxo de caixa. E aí a gente vai entrar nessa fase que você falou, as benditas ligações de cobrança. Aí é a situação que é o modo avião, né? Ou você escolhe viver com paz no modo avião, ou até mesmo aguentar as situações aí de 5, 10, 15, 30 ligações em um único dia. Essa é a primeira fase que a gente sempre fala na questão da inadimplência, né? Sim. Que é uma turbulência de situações de ligações insatisfatórias, infelizmente, né? Porque o empresário só chegou nessa fase não porque ele quis, porque precisa de passar, igual você falou, escolher, né? O que vai ser prioridade agora na sua gestão empresarial, no que ele vai escolher para pagar especificamente. Então ele chegou nessa fase e aí vai ter que passar por essas situações de inadimplência e principalmente das cobranças, que é o primeiro passo aqui É, para as consequências da não pagar aquela parcela específica, seja uma, duas ou três parcelas, e aí né? a gente está comentando aqui de ligação, mas a gente sabe que não é só ligação, né? É o e-mail, é o WhatsApp, é mensagem de texto, é tudo. É os parentes, liga para os parentes, né? Então, A gente atende muito cliente aqui que fala
que não satisfeito em ligar para cobrar a eles, liga para a esposa, para os filhos, para a mãe, liga na empresa, Que trabalho. situações, né? Então é um momento que se passa. O banco tem todo o direito dele lá de cobrar as situações, mas às vezes esse é um primeiro ponto que a gente fala. Vai ter que passar por esse E momento incomoda. de incômodo absurdo que essas ligações, né? Um dos pontos de alertas que geralmente a gente deixa quando essa situação inicia, principalmente essa fase de ligações, que é um incômodo, né, que aquele empresário está sofrendo, é para ter cuidado. Por quê? Muitas vezes, para cessar esse incômodo, ou até mesmo com medo de futuras consequências, quando a gente já pensa aí numa via de processo judicial, é onde o empresário quase sempre faz aquele acordo que não ficou tão bom assim, aquela negociação que não ficou tão boa assim. Inclusive, vale aqui a gente lembrar que a gente fez um episódio aqui no RN Cash só falando dessa situação de negociação. Então, até deixa o convite aqui, né, Joe? Sim, é o nosso episódio anterior, nós falamos um pouco da diferença de negociação e renegociação, que também já faço um convite até nos nossos posts, no nosso Instagram também tem lá, eu coloco essa questão. Inclusive, eu fiz uma palestra para alguns empresários para falar essa diferenciação, né? De aceitar o acordo imediato que o banco oferece ou não, né? Na verdade, eu não falo nem de aceitar o acordo, eu falo a diferença de negociação e renegociação. Existe a renegociação que aumenta essa dívida, aumenta as parcelas, aumenta o valor total, se a gente fazer analogia, Uhum. e o acordo propriamente dito, que é uma possibilidade de desconto. Então, eu fiz essa palestra para alguns empresários, trouxe ali a distinção entre um caso e outro, e no episódio anterior também a gente falou dessas condições, desses acordos que Isso. são aparentemente benéficos, mas que no final não chega a ser o cavalo de Troia, né? E geralmente é nessa fase inicial que está com uma, duas parcelas em atraso, ali bem inicial, que está sofrendo muitas ligações, muita pressão aí na cobrança, é que costuma acontecer. Mas vamos lá, o empresário tá vindo aí nessa situação, foi o fluxo de caixa, aí depois uma parcela, outra atrasada, a gente sabe que evolui rápido, os dias estão passando rápido, né? Ao menos a gente tem tido essa sensação. Quando o empresário dá por si, já tem várias parcelas, duas, três, cinco atrasadas. E aí, o que é os próximos passos, né? O que vai acontecer aí em relação a... Qual que é a fase, a próxima fase? O segundo nível que a gente traz aqui muito nos nossos projetos que a gente apresenta para os nossos clientes, e vale ressaltar aqui, que eu vou buscar aqui a turbulência porque eu falo muito disso nas nossas reuniões. Primeiro ponto, as ligações insatisfatórias aí que aconteçam, e depois já a negativação do nome da empresa, Hum, CNPJ, né? Negativação do CNPJ e dos sócios fiadores ali responsável por isso. Então, outro nível importante que a gente precisa uhum. ressaltar aqui é esse próximo passo. Uma parcela, duas, três, qualquer parcela que tiver em aberto ali vai ter essa negativação, protesto em desfavor do CNPJ e dos sócios, né? E é direito do banco, né? Se a dívida está vencida, não tem muito aí o que ser feito para impedir. Nessa fase, muitos empresários relatam também que começam a sofrer problemas com fornecedores. Porque dependendo do ramo que você atua, alguns fornecedores não fazem análise de crédito com muita frequência ou não dão a mesma abertura de crédito quando existe aí uma negativação, um protesto, né, em relação ao seu CNPJ. O sócio quase sempre está atrelado ali e vai sofrer as mesmas consequências, mas quando a gente pensa na seara empresarial e fornecedores, a gente tem ainda que avaliar como que vai ser essa fase. Sim. Processo judicial. Teve as cobranças, É o próximo passo. é, teve a negativação, agora inicia-se uma possibilidade do banco ingressar com ação judicial, o famoso ação de execução, ou, propriamente dito, uma ação de cobrança desse crédito, né, que está aberto, inadimplente. Sim. Essa fase do processo não tem muito uma lógica, né, Diogo? Porque assim, não tem como a gente falar para o empresário, olha, se você está devendo X parcelas, o banco vai ingressar com essa ação judicial em seu desfavor. Existem instituições bancárias que ingressam quando tem três, quatro, mas eu já vi casos aqui da pessoa ter até mais parcelas, Sim, bem mais, e a ação ainda não ter surgido. Mas em contrapartida já tem banco que tem outras tratativas e podem ingressar muito rápido. Mas é importante o empresário ter ciência. As parcelas ficaram em atraso, não existe uma expectativa de pagar ali, né, de adimplemento nos próximos meses, então a ação judicial é o próximo passo e ela vai acontecer. O que eu gosto muito de ressaltar, principalmente nas reuniões que a gente faz com os clientes?
Processo judicial nasceu. A empresa está devendo, mas é direito da empresa, é direito do empresário ter uma defesa. Sim. Então, a dívida, ela tem defesa. Aí a gente já vai entrar na seara de teses possíveis, o que que é possível, né, fazer ali em defesa, tipos de defesa, dependendo do tipo, da natureza da ação, mas eu sempre gosto de alertar para não abandone o seu processo judicial, achando, o banco tá cobrando, eu tô devendo mesmo, não tem como eu fazer nada. Porque não é bem assim. Sim. E muitas das vezes a questão das teses que você falou, das jurisprudências e tudo mais, parte técnica mesmo da defesa processual. Vamos pensar assim, um advogado especialista pegou o seu processo, está fazendo a defesa, os devidos cuidados específicos desse processo, mas existe o jogo por trás do jogo, né, Suelen? Uhum. Não é somente a base técnica, não é somente saber se o juiz vai conceder aqueles pedidos para o banco ou até mesmo para a empresa se defendendo ali, mas existe toda a questão por trás do cuidado que a gente tem de um profissional que é especialista, um cuidado que tem de cuidar desse processo da parte técnica até a parte consultiva, principalmente na fase negocial, que é o ponto-chave hoje de todos os contratos bancários. A gente não está buscando uma sentença, né? Uma procedência da sentença ali, especificamente. É lógico, a gente vai tratar o processo para isso, a gente vai levar essa condução para, se caso chegar nessa fase de um juiz, um desembargador confirmar aquela decisão, mas a gente está cuidando aqui de um processo lógico que tem um acordo por trás de toda a ação judicial para a gente buscar esses acordos. E a redução, a pactuação aí para solução, resolução desses contratos. A questão que eu vejo mais de quando o empresário, às vezes pode ser por inúmeros fatores, falta de conhecimento, que, como diz aqui, nós estamos compartilhando com vocês informações do nosso dia a dia relevante, então é importante a gente pensar nessa seara do conhecimento. Quando o empresário acha que por ausência de conhecimento ele não tem defesa ou ele não pode fazer nada no processo, ele perde oportunidades. Porque muitas vezes acontecem erros em processos judiciais e de fato podem ser que aqueles contratos tenham teses específicas, então a gente não vai adentrar aqui na seara do caso a caso, mas o que eu quero alertar para o empresário? Uma coisa é quando você tem um processo judicial que você está acompanhando de alguma maneira. Então ele não está ali sozinho, solto. Você tem ciência, você conhece as fases, você entra, digamos assim, nessa fase dessa turbulência um pouco mais preparado. Até para saber, tá? Que hora acontece o quê dentro do processo judicial? Ingressou com a ação, aí já vai pegar meu patrimônio, porque um dos grandes medos, principalmente nessa seara Principalmente quando empresarial, chega a né? notificação, né? Pagar em Exato, 3 dias sob pena de penhora. Então, exato. isso Meu Deus do assusta muito, céu. né? Eu não paguei já tem 6 meses, agora meu tem 3 dias 3 para dias, pagar. Então, assim, tem que como que ter. vai ser isso, né? E esse é o cuidado que a gente tem como técnico, né, Suelen? Sim. Como advogados especialistas, que é olhar para todo o cenário, conduzir o empresário, principalmente as pessoas que estão envolvidas nesses contratos, para trazer uma assessoria com todo o cuidado, que não é bem assim que funciona. Esse medo, esse terrorismo que acontece aí numa notificação, nas cobranças que acontece, que a gente falou, que eu falei lá do primeiro nível, né? Que é sustentar todas as ligações indesejáveis aí e até acontece o terrorismo, né, nas ligações. E aí chega aqui na questão da fase do processo, aí tem o empresário que está envolvido, aí tem o avalista que muitas das vezes talvez nem está sabendo daquele processo Às vezes especificamente, né, mas também vai passar pelo mesmo momento, pela mesma transição, pela mesma fase processual, o mesmo rito processual, as mesmas consequências processuais, então a gente tem que ter todo esse cuidado aqui de passar essas informações. Até nessa seara que o Diogo abriu aqui sobre o avalista. A gente sabe que é muito usual, mais comum, quando a pessoa pega um empréstimo para a empresa, quem vai entrar ali como, né, garantidor, devedor solidário, é o sócio. Mas existem inúmeros empréstimos que são feitos através de outros tipos de garantia, né? A gente vai abrir um pouco bem superficial, porque, inclusive, acredito que a gente tem que fazer um episódio aqui para falar só de garantias. Nossa, você falando disso agora, eu até me lembrei de um fato que eu atendi essa semana aqui no escritório, de informações de pessoas que chegam em outros profissionais que não são especialistas e acaba passando essas desinformações das garantias. E até vou compartilhar aqui, para não ficar essa ponte aqui, de casais empresários que se separaram para tentar blindar uma garantia, mas que os dois são avalistas no Já processo, tá. no contrato, né? Entendi. Já Então, tinha as isso. situações você falou do cuidado aqui do avalista, quando a gente fala da terceira fase aqui, de alcançar um processo processual ou judicial e
fazer o devido à citação da empresa e chegar nos sócios. E aí os sócios, com medo daquela situação, foi buscar uma assessoria ali e chegou nessa fase Achou que se aqui. eles divorciassem, protegeria o patrimônio da família, Sim, e na verdade não tinha nada a ver, que os dois tinham assinado os dois tinham assinado a cédula como contratual solidário, ali, como solidários, não tinha nenhum porquê de fazer aquilo, né? né? E é Não tinha falta de como. informação. Então, vale lembrar que advogados, assessores, especialistas e com toda a cautela, com todo cuidado, tem que se atentar para isso, de passar uma tranquilidade para esse Informações empresário, fidedignas. essas informações que vão valer a questão do rito processual de tudo que vai acontecendo. Aí o que eu ia inclusive comentar sobre essa questão do aval é porque, né, da garantia que é dada ali no contrato, junto com a pessoa jurídica, às vezes tem terceiros. Às vezes o mais comum que chega para nós, né? Mãe do empresário, sogro, sogra. Então, aqueles familiares ali mais próximos, irmãos. Então, se aconteceu a situação de dívida, né, a parcela que não foi paga, nasceu o processo judicial, todos aqueles que assinaram o contrato vão estar envolvidos nesse processo. Então, não é só porque o devedor principal é a sua empresa que esse processo vai atingir apenas a empresa e os sócios. Ele vai também atingir aqueles que deram a garantia. Então, às vezes, a sua mãe, a sua sogra, seu sogro. Com o mesmo nível de consequências, né, Suelen? Exatamente, o que a gente chama de solidariedade. Então, vai cobrar da mesma maneira, vai ser réu no processo da mesma maneira. E isso é importante a Se gente aquele falar. processo está sendo cobrado 500 mil, não é 150 mil de cada, né, na verdade. Então, assim, não tem essa disparidade de valor, uma cota à parte. Todos devem tudo. E, inclusive, um dos empresários que a gente sentou, ele falou, não, mas eu só tenho 10% da empresa. Então, assim, essa desinformação, né? Eu só tenho 10%, eu sou responsável só por 10% dessa empresa. E ele está lá como solidário, naquela cédula contratual ali, e ia responder integralmente com todas as consequências. Enquanto Penhoras em pessoa contas, física, né? penhoras de isso. Penhoras de contas, penhoras de veículos, penhoras de bens. Então, tem que ter todo esse cuidado. Essa é uma informação que a gente está falando, que é as consequências da situação da inadimplência, né? Outro ponto que eu quero falar aqui, exatamente já a próxima fase. Então, vamos lá. Ficou devendo, nasceu o processo, envolveu todas essas pessoas, jurídica, física, que estavam ali naquele contrato bancário. Vamos pincelar, Diogo, aqui bem, não entrando muito no juridiquês, né? Porque acaba que a gente que é advogado tem esse hábito. Às vezes vamos Vontade de voltar aqui, explicar de forma muito jurídica. técnica, mas vamos lá. Geralmente, a maioria das ações bancárias nascem como execução. A maioria. Por quê? Porque a cédula de crédito bancário ela é considerada um título executivo. Então, é mais fácil entrar com uma ação de execução. Primeiro ponto. Então, quando a ação de execução nasce, que ela é recebida ali pelo juízo, geralmente o despacho inicial vai ser o quê? Para citar, até o Diogo falou, para pagar em 3 dias ou apresentar defesa. Então já vem escrito ali, gente, que pode apresentar defesa, tá vendo? A Tá defesa escrito. é uma condição sua da outra parte do contrato, né? E é sob pena de penhora. Sob pena de Aí penhora. vamos lá. Quando a gente pensa em penhora, Diogo, eu queria só alertar aqui como é que funciona isso. Porque às vezes, eu até comentei aqui bem no início da nossa fala, que a pessoa acha, meu Deus do céu, o processo nasceu, já estão pegando a minha casa e não é assim exatamente que funciona. Existe uma lógica processual. Então, nasceu o processo, aconteceu a citação desses envolvidos, o próximo passo vai abrir o prazo para pagar, para apresentar defesa sob pena de penhora. Aí a gente até falou, né? Se a pessoa não pagou há 6 meses, não é em 3 dias que ela vai pagar. Então ela já sabe que ela vai passar para a próxima fase, que é sofrer as penhoras. E eu coloco como exemplo as turbulências de um processo judicial. De execução. É. Então, significa que eu vou perder minha casa nesse momento? Não, não exatamente. Existe uma ordem prioritária que essas penhoras são realizadas e o juízo vai seguir fielmente isso. Então, geralmente, vai iniciar por penhora em contas bancárias. Então, você vai sofrer aí o que a gente chama de constrição, bloqueio judicial na sua conta, seja na conta da pessoa jurídica ou da pessoa física que está ali envolvida naquele contrato. Tem um sócio que, às vezes acontece muito, um sócio retirante, um sócio saiu, mas aquele empréstimo foi contratado com a assinatura daquele sócio, então ele vai estar envolvido também, e ele pode sofrer essas mesmas consequências. Então, é importante a gente olhar não para a estrutura que a empresa está hoje, mas para o processo, porque o processo vai indicar exatamente qual era a situação na época que esse financiamento foi contratado. Então, beleza, passou a penhora de conta. Tem duas hipóteses, ou vai penhorar alguma coisa,
né? Que pode acontecer, ou Vai não ser uma vai. penhora infrutífera, né? Se penhorar alguma coisa, significa que o banco vai parar? Significa? Não necessariamente, né? Depende da questão das condições, tanto do valor da penhora e Hum? também do rito processual, né? No Só caso. tem uma chance do banco parar, se vir uma ordem de penhora e pegar o dinheiro da dívida inteirinha. Aí Integralidade aí, o processo vai até caminhar para finalização por pagamento. Foi paga a dívida que estava sendo cobrada, o mas processo mesmo assim ainda finaliza. tem questão do direito de resposta, né, da penhora, Sim, né? sim, Não, não é quer não. dizer que penhorou ali que a gente... Acabou, não, 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 não. Ih, não, tem muito chão aí. Ah, Mas falando dessa ordem das penhoras, eu vou, ok, vamos supor, Diogo, que houve a tentativa de penhora em contas em bancárias, de contas. dinheiro em conta, não conseguiu. E aí, o que que vai acontecer? Agora a gente vai para o segundo rito das penhoras, que é a tentativa de penhora de patrimônio, né? De bens específicos. Veículos Isso. e tiver algum bem, principalmente veículos, que é o ponto-chave de ser a maior chance de penhoras específicas, carro, moto. A gente fala aqui de avião, porque existe, a gente tem casos aqui específicos, né? Maquinários, caminhões, tratores e tudo isso, né? A gente tem que ter todo esse cuidado agora desse patrimônio, que é a consequência da segunda fase da tentativa de penhora. Penhora de Sim. bens em conta, ou de valores em conta, e agora penhora de bens, né? Sim. É, muitas vezes acontece da ordem judicial vir já conjunta, deferindo pelo menos a penhora de conta bancária e a penhora de veículos. É a mais comum, são as duas campeãs assim mais comuns. Então aí isso já liga esse alerta para esse empresário, né? Se tiver dinheiro em conta, pode ser penhorado. Se tiver veículo ali livre, desembaraçado, em nome da pessoa jurídica, da pessoa física, pode também ser penhorado, pode acontecer. Inclusive, aqui a gente, como sócio é solidário, também chega a ser no sócio, né? A Sim. mesma coisa. Tudo que se faz hoje em desfavor da pessoa jurídica vai alcançar o patrimônio da pessoa física também. Sim. E existem outras formas que é bom a gente. Eu vou deixar só um, como diz, falando aqui, mas assim, gente, cada coisa tem uma fase, sabe? Aí pode ser que em outros episódios a gente venha falando de fase por fase, de bem por bem, para dar uma clareza maior. Mas é possível penhorar inúmeras coisas. Por exemplo, imóveis é possível, faturamento da empresa, patrimônio, às vezes a sua empresa tem aí computadores, ar-condicionado, Sim, mesa, tudo isso é possível penhorar dentro de um rito tradicional de processo. Não é tudo de uma vez, não é de qualquer forma, e tudo tem defesa. Ainda que tenha sido concretizada a penhora, tem defesa. Então, assim, são passos a passos. A ideia nossa aqui é trabalhar nessa nossa discussão um as conhecimento com possibilidades, vocês, né? isso, As consequências. daquilo que pode acontecer, mas sem trazer para vocês nenhum alarde. É só o que é possível. Tudo tem defesa e tem como a gente trabalhar inúmeras teses para praticamente tudo. Suelen, tem um ponto importante também que vale a pena ponderar. A gente falou de tentativa de penhoras em conta, nós falamos de tentativa de penhoras de bens Móveis, móveis, veículos, veículos, e tem a tentativa de bens imóveis. Ponto. sim. Mas eu sempre quero trazer essa tranquilidade, clareza aqui, que é, chegou a notificação, existe o rito processual, você contratou um advogado, espero-se que seja um advogado especialista na fase de defesas e execuções, principalmente em contratos bancários, e a gente vai para a fase que eu sempre falo, calma, calma. Tudo isso tem-se uma condição de remediar a situação, de reestruturar essa situação. E não quer dizer que saiu a penhora, o medo, nossa, acabou minha vida, né? Tem empresário que, nossa, tem a penhora e não estou nem dormindo. A gente Sim. fala, calma, porque tudo tem defesa, tudo tem estratégia, tudo a gente vai ter as condições de colocar ali, até falo de analogias mesmo, né? De trazer para o processo remediar da forma própria eu falo, remédio jurídico específico para cada situação. Então, Uhum. a gente tem que ter essa tranquilidade para pensar. Não é porque saiu uma tentativa de penhora em desfavor da minha pessoa física, da minha pessoa jurídica, e acabou o mundo empresarial, não, como é que eu vou abrir as minhas portas? Não, não é colapsar dessa forma a empresa e Uhum. acabar de forma com esse rito, né? O que a gente sempre indica aqui nos atendimentos que a gente faz é que não é ideal, eu até falei agora há pouco, deixar o seu processo para lá, eu vou guardar isso aqui, o eu do futuro resolver, não. Não é o ideal. O ideal é sempre você, empresário que já está vendo que vai chegar nessa situação de dívida, pensar em relação a o que eu posso fazer de maneira preventiva?
Tem alguma coisa que pode ser feita? O que que é essa coisa? Qual é a estratégia? Pensar em soluções. Então, a gente nunca indica para o empresário vir procurar o auxílio de um especialista depois que já está sofrendo inúmeras consequências. Por quê? Isso dificulta a gente traçar uma estratégia de defesa para essa empresa, dificulta a gente conseguir às vezes já perdeu o prazo de muita coisa. Então, assim, se a gente tinha várias possibilidades ali de defesa de recursos, às vezes já chega aqui em fase avançada e fica muito limitado para a gente trabalhar. Significa que está perdido? Não. Mas se a gente puder Existe uma aí, reestrutura do passivo, né? A isso, gente pode orientar, né? pensar de forma. Até um dos projetos que a gente fala aqui de defesa é uma gestão de passivo muito bem estruturada. Sim. Não é simplesmente vender uma defesa, e sim a gente pensar numa reestrutura, uma reorganização de todo o processo. Falo processo de gestão ali daquela empresa, Uhum. processo de gestão dos seus contratos bancários, da parte trabalhista, da parte tributária, cuidar disso, do fluxo de caixa dessa empresa, para a gente pensar na base de todos os contratos bancários, que é fazer o pagamento de forma condicional daquela empresa. No que Então, cabe no assim, no orçamento, que né? cabe, né? Negociar com quem quer negociar, da forma que dá as possibilidades, para a gente pensar na toda estrutura. Então, a gente fala de reestrutura mesmo. Os nossos projetos aqui dentro do escritório, a gente fala de reestrutura. Por isso que eu falei de níveis, né? Quando a gente atende aqui os níveis Uhum. processuais. Quais são os níveis que aquela empresa está? Qual que é o nível que aquele processo está? Como que a gente vai reestruturar tudo isso? Vamos lá, Suelen, pensando aqui nas orientações práticas para quem tem um processo, um rito, algo que possa se fazer. Como que a gente vai reorganizar tudo isso? Dá um passo a passo, né? Então, o primeiro ponto que eu já comentei e reforço com você fiquei devendo, ou já sei que mês que vem eu não consigo pagar. Primeira coisa, ter calma. Eu sempre oriento procurar um profissional para te auxiliar na construção dessa estratégia, porque a estratégia é a que vai ali dar esse alicerce, e aí dentro a gente vai poder fazer inúmeras coisas. Ou seja, a situação de inadimplência tem inúmeras consequências, como a gente falou, mas não é uma situação para ficar desesperado. É uma situação para pensar que tem necessidade de fazer, né, várias coisas. Bom, o primeiro ponto é pensar que, independente da fase que você se encontra hoje em relação à dívida, tem como eu pensar em suspensão de penhora, tem como eu pensar em impugnação de penhora, eu preciso entender a natureza desse dinheiro que foi penhorado, esse veículo que às vezes foi penhorado, qual que é o destino, o uso. Então, tem várias estratégias. Como que eu vou reestruturar a empresa? A gente tem que pensar aqui em duas vertentes. A fase de defesa, que a gente deixa com profissionais capacitados, né, os especialistas, mas também você tem que pensar na fase da sua empresa, porque não adianta, às vezes, estar trabalhando ali a fase tanto negocial como jurídica, se às vezes você deixou-se abater emocionalmente de uma maneira tão grande que a sua empresa não está tendo mais fluxo algum. Porque é importante pensar no futuro. Até a gente comentou muito isso quando falávamos de negociação. Sim. Uma hora vai vir a proposta e é importante estar preparado. Então, para pensar na negociação. Quando você falou de proposta, vale lembrar também a questão de aceitar essa proposta, mas de forma estruturada, né? A Tem gente um momento, é, né? trouxe um caso específico, a gente estava até discutindo essa semana, né? De uma proposta de um cliente que foi até o banco, aceitou a proposta da gerente. Contar o caso mais prático para quem está nos ouvindo. Em dezembro ele ficou inadimplente. Ficou em dezembro, janeiro, fevereiro e março. Em abril, se eu não estiver enganado, foi em abril e maio, né? Em abril ele sentou com a gerente e Refez. renegociou. Aumentou a dívida, tá? Ele aumentou as parcelas. A dívida que era de 198 foi para 582. Eu estou lembrando aqui porque até foi tema da minha palestra lá com o nosso grupo de empresários. Mas especificamente para a gente pensar aqui, que foi feito de tudo isso? Como que se organizar? Não aceite qualquer proposta. Então, esteja atento para aceitar uma proposta que caiba de fato no orçamento da empresa e Sim, ter o cuidado de saber se aquela proposta é o melhor para a empresa, é o naquele mais momento. benéfico naquele momento, né? Você Isso. falou de ter profissionais que vão cuidar, e esse cuidado é até para isso, né? Um grupo de especialistas que está ali para até conduzir, saber se aquele acordo é benéfico ou não para aquele cuidado daquela empresa. Não é Exato. aceitar qualquer acordo, é o acordo ideal específico para cada empresa, né? E dando esse passo a passo que você falou aqui para a gente sintetizar um pouco em relação a esse conhecimento que a gente está compartilhando com vocês hoje, então o primeiro ponto é não desesperar. Depois, um segundo passo seria cuidado com notificações e intimações que você receba, porque talvez você não entrou na situação de dever parcelas, mas você ainda não procurou um profissional, porque se você tiver aí com
uma assessoria já te acompanhando, ela consegue fazer um monitoramento até para saber quando essa ação nascer, para você não ser Sim, pego desprevenido, sim, né? sim. Mas se isso não aconteceu, fique atento com notificações. Hoje, intimações, citações acontecem inclusive por WhatsApp. Então, tenha atenção, alguma coisa aconteceu, se oriente, busque informações. Não deixe simplesmente, eu tô devendo, vou guardar na gaveta aqui. Não, tenha informações, né? Então, o segundo, talvez o próximo passo que eu poderia dizer pensa na estratégia da sua empresa em relação a, ok, eu vou precisar de um auxílio jurídico, vou procurar, mas também não deixe que a dívida consuma a sua energia de maneira que a atividade empresarial não consiga ser tocada. Sim. Eu falo, para todas as situações contratuais existe uma solução, para Sim, todas, tá? Não existe aquela questão de estou perdido, a minha empresa acabou, vou fechar. Não, existe remédios jurídicos para todas as situações. Existem negociações específicas para todos os contratos. É, um ponto, Suelen, eu até trago aqui, para quem está nos ouvindo, para a gente fazer o fechamento, o banco já tem a sua estrutura jurídica. E agora a gente falou um pouco de fases processuais, fases negociais. uhum. Então, se o banco já tem toda a estrutura jurídica dele, os contratos, e você, empresário, já tem as suas condições, o seu preparo, a sua estratégia para pensar no seu negócio, nas suas resoluções de contratos bancários, dívidas bancárias, processos bancários. Então, fica aí essa pergunta específica. Reflexiva, né? Essa reflexão você já tem uma equipe jurídica, um braço forte que vai te ajudar nessa jornada de resolver os seus Já se contratos orientou, bancários? já buscou conhecimento, já pensou no tudo que a gente falou aqui em fases, como que vai ser quando esse processo nascer. Então é importante para não ser pego desprevenido, né? Sim. E por fim, Diogo, deixa talvez uma mensagem final aqui para vocês que nos acompanham. Gente, a situação de inadimplência não significa o fim da sua empresa, muito menos o fim da sua vida profissional. Então, ela vai ser sim uma fase desafiadora, mas você com um auxílio, com uma estratégia, tem todas as possibilidades para reestruturar e continuar aí a sua atividade empresarial. Espero que possamos ter aí trago alguns insights, algumas ideias, algumas estratégias aí para que você empresário, você pessoa física, você sócio que está passando por qualquer situação, produtor rural de possibilidades de inadimplência, né? Sim, Estou aí nas vias de ficar inadimplente. Você que já está inadimplente, você que já tem um processo judicial, espero que a gente possa ter trago aí algum esclarecimento e uma condução aí para essas pessoas e trazer clareza, né? Conhecimento é poder, tá aqui um conhecimento, uma fase bem pequena, é lógico, a gente poderia falar aqui, eu sempre a nossa, gente passa 1 hora, 2 horas de reuniões, quando necessário aqui com empresários, para explicar tudo isso que a gente falou aqui, mas aqui são as fases, os principais caminhos que possam acontecer e percorrer, e já me trouxe várias ideias aqui para a gente trazer para os próximos conteúdos para, conteúdos aqui, os próximos capítulos nossos, para trazer clareza aí nesses conhecimentos. com certeza. E se você está passando por uma situação de dívida ou vê que vai entrar na situação de dívida, caso Conhece alguém, né, que está que nessa está situação? nessa situação, não deixe de buscar orientação. Como a gente já falou aqui em outros episódios, faz parte da função do advogado orientar sobre o direito, né? É um dos valores, inclusive, aqui do nosso escritório. E se a gente puder, nessa jornada, de alguma maneira, auxiliar você e a sua empresa, conte conosco também. Agradeço muito, Diogo, por mais um episódio que nós gravamos juntos aqui. E a você que nos acompanhou, muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.